Ao menos 70 milhões de pessoas no mundo sofrem com algum tipo de distúrbio alimentar. Entre os mais comuns estão anorexia e bulimia. Os casos crescem cada vez mais entre os jovens. E nós vamos entender mais sobre essa situação agora e até mesmo como agir nesses casos. Eu estou recebendo o psicólogo Emerson de Paula. Emerson, obrigada mais uma vez por nos ajudar a alertar as pessoas com os transtornos alimentares, né? Bom dia, Mônica. Como eu sempre falo, né? É gostoso estar aqui para a gente poder crescer junto. Muito obrigada. É o prazer todo meu. Vamos começar. Eu falei da anorexia e da bulimia. São os mais comuns e de que forma eles vêm? Por quê? Quais são os sintomas? Então, primeiramente eu preciso dar uma pincelada que, assim, o transtorno alimentar, de certo modo, é uma perturbação psicológica advinda de uma distorção da relação da pessoa com o alimento, com o peso, com a autoimagem. Certo. Hoje em dia, a gente é resultado das redes sociais. Somos frutos das redes sociais. Então, o corpo ideal é o corpo saudável, mas o ser humano hoje está buscando um corpo referenciado pela mídia. E isso potencializa cada vez mais essa luta, esse conflito da pessoa com seu corpo, com sua imagem. E a gente sabe que o que a gente precisa para viver se chama alimento e ele é cheio de caloria. E esse alimento que é cheio de caloria, ele tem dois poderes. Ou ele te engorda ou ele te emagrece. No entanto, o esperado para ter uma saúde perfeita é que você tenha um corpo estável, com peso estável. Tanto que se a gente for fazer aquela operação, uma forma do índice de massa corporal, que a gente divide o peso pela altura ao quadrado, a gente vai encontrar um score que vai indicar se o meu peso ele está abaixo do padrão, do normal, se eu estou com sobrepeso, se eu estou obeso tipo 1, tipo 2, tipo 3, e normalmente associado a questões hormonais, endócrinas, tem uma relação muito estreita com a alimentação. É interessante, né? Porque o alimento ele vem para nos garantir saúde. E a gente entra nessas duas questões. Ou eu tenho medo dele porque acredito que ele vai aumentar o meu peso, ou eu quero esse alimento para emagrecer. E aí entra a questão dos distúrbios, por exemplo, a anorexia. O que é anorexia? Então, veja bem. Eu gosto de quebrar a palavra no meio para a gente entender um pouco melhor, né? Orexia quer dizer desejo de comer, apetite. Anor, nesse caso, sem desejo de comer. Então, a anorexia é um transtorno onde há uma perda considerável do apetite, no sentido de que a pessoa ela já está abaixo do peso, ela esforça para emagrecer, ela esforça para não angariar peso, mesmo já estando abaixo. E em função disso, quando ela não perde o apetite, ela força para que ele não surja. E o interessante da anorexia é que ele tem uma distorção da imagem corporal muito grande, onde que eu falo que há um espelho invertido. A pessoa ela está abaixo do peso, mas ela se vê ou com sobrepeso ou no grau de obesidade. E ela evita comer por causa disso, para não ganhar mais peso pela imagem que ela vê no espelho. Só que aí, Mônica, tem consequências clínicas muito drásticas, que afeta a questão do aparelho digestivo como um todo, o fígado, o rim, a questão cardiorrespiratória toda é comprometida, levando essa pessoa ao óbito. Tanto que uma ervilha para a pessoa, quando ela está no quadro extremo do transtorno alimentar, que é a anorexia, por exemplo, essa ervilha pode ser considerada para essa pessoa como um prato de quase 1 quilo de comida. No caso, a bulimia se associa ou ela tem um diferencial da anorexia? Agora, a bulimia já é bem diferente, porque quebrando a palavra, bous quer dizer boi. E limia, fome de boi, ou seja, a pessoa tem uma fome que é capaz de comer um boi. Nós estamos conversando hoje sobre os transtornos alimentares. O psicólogo Emerson de Paula é que dá um panorama para a gente sobre a situação. E a gente estava falando antes das notícias, né? A bulimia, que você estava explicando para a gente melhor. Vamos retomar esse pensamento? Sim, a bulimia ele é um transtorno alimentar muito comum, como eu estava falando. A bulimia é aquela fome de boi, né? A pessoa ela tem uma fome que ela é capaz de comer um boi inteiro.
E ela é irmã gêmea da compulsão alimentar, porém com uma diferença. Ambas têm um padrão recorrente de comer, comer, comer. Independente se a pessoa tem ansiedade, se ela está depressiva ou não, ela come, se puder, 24 horas por dia. No entanto, a bulimia tem elementos compensatórios, porque a pessoa, para não ficar acima do peso, não engordar, que elementos compensatórios que ela utiliza? O vômito, a atividade física em excesso, e ela abusa muito, muito dos laxantes. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela não importa com o resultado do corpo. Ela pode ficar ansiosa e depressiva em função do resultado, mas ela não incomoda com o que vai acontecendo com o corpo dela. Ela não quer tirar o que ela comeu. Agora, a bulimia já é o contrário. Essa irmã gêmea da compulsão alimentar, ela come pela satisfação e prazer em comer, mas ela rejeita o resultado daquilo que foi ingerido. Então, ela quer pôr para fora. E aí, nesses casos, que tipo de ajuda a pessoa pode ter? Como é que a gente pode ajudar? O tratamento para o transtorno alimentar, ele é um tratamento multidisciplinar, multifacetado. E quando o caso é muito grave, por exemplo, a gente precisa de terapia nutricional, associada à psicoterapia, à medicação via acompanhamento médico, via acompanhamento normalmente psiquiátrico também, aliado à atividade física, Mônica, e uma mudança radical de estilo de vida. Mudança radical mesmo, desde o padrão de sono, das relações sociais, dos lugares que essa pessoa frequenta, porque assim, o transtorno alimentar é uma adicção à comida, né? A busca pelo alimento é o mesmo caminho que faz a pessoa buscar droga, buscar o sexo como numa compulsão por sexo. A pessoa ela não quer apenas o prazer, ela quer eliminar suas angústias, suas ansiedades, suas preocupações. Então, a comida traz para a pessoa uma sensação de segurança, uma sensação de proteção. A pessoa com o alimento, ela se sente mais confortável. E esse ciclo obsessivo-compulsivo coloca, junto com questões genéticas, essa pessoa no padrão de desenvolvimento de um transtorno. E aí a gente tem outros dois que são a ortorexia e a vigorexia. A ortorexia é aquela que a pessoa só quer se alimentar de coisas saudáveis. Fica uma obsessão. Ela busca. É diferente, né? A ortorexia é, como eu estava dizendo, que eu amo quebrar as palavras para ficar mais fácil do público entender, né? Então, esse apetite, esse desejo por comer de forma correta. O orto vem do grego, quer dizer correta. Entendi. Então, normalmente atinge adolescentes e pessoas jovens, adultos jovens. São pessoas que buscam um determinado grupo de alimentos específicos e isso impede essas pessoas até de sair de casa, porque na rua não vai ter a comida que ele quer. E muitas das vezes, quando sai, é tão interessante que alguns levam até sua marmitinha separada para fazer suas refeições. A ortorexia, ela também é irmã gêmea do transtorno alimentar evitativo restritivo. Ela vem daí. Embora não seja reconhecida pelo DSM-5 e pelo CID-10 como um transtorno específico, ele é o que a gente mais percebe no dia a dia. Por quê? O transtorno alimentar restritivo e evitativo é quando a pessoa evita o alimento em virtude de sua forma, de sua cor, da sua textura. Normalmente acomete aos autistas, mas independente das pessoas que têm um transtorno de neurodesenvolvimento como os autistas, atinge também determinado grupo de adolescentes e adultos jovens. Só para a gente fechar, há possibilidade de mudar essa história. Eu tenho até uma amiga aqui que diz que está passando por isso, comendo de forma compulsiva. Sim, assim, por exemplo, na minha clínica, no meu consultório, o meu consultório ele é especializado em compulsões, independente do objeto que a pessoa abraça para encontrar consigo, para ele conseguir viver. No transtorno alimentar, a pessoa joga a sua vida na comida. Tudo está ruim, mas a partir do momento que ela tem comida, tudo fica bom. E eu tenho casos, por exemplo, que a pessoa esconde a comida não é embaixo da cama. É embaixo do colchão, para ninguém achar embaixo da cama. Entendi. Porque esconder no banheiro é comum.
Quando o tratamento ele é feito de forma multidisciplinar, ele é feito pautado mesmo na questão científica, analisando o histórico de vida da pessoa, com anamnese bem feito, a gente tem resultado. Só que as recaídas, elas são imensas, Mônicas, porque a droga eu preciso ir na biqueira comprar, comida eu tenho dentro de casa. Aí fica esse alerta, né, que o Emerson de Paula, psicólogo, trouxe. Claro que a gente vai desvendar mais sobre esses transtornos aqui no Manhã Total. Obrigada a você que participou comigo. Emerson, muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer, tá? como eu sempre digo.